Então vamos lá, esse é mais um podcast, não. Vou parar com esse negócio de mais um podcast. Esse é o podcast. Já começa chamando de mais um. Mais um. É um jeito ruim de começar esse é um jeito da peste. Na média, medíocre. Pior que na média, abaixo da média. Esse é o podcast 97 do podcast Sai da Média. Pô, 97 gostei. semanas, Vamos fazer Paty. sempre assim? A gente começa dizendo o número do podcast. Pô, já dá uma moral, Olha né? que louco, 97, né? Nós cara. dois já fizemos juntos horas com a Isa, Já. DJ. Cainancito. Já tivemos convidados, já passaram convidados por aqui. Thiago Brunet já passou aqui. Pedro Sobral fez um podcast? Acho que não. Pedro Sobral fez um vídeo. Pedro fez vídeo, não sei se podcast. Acho que não. Leandra Guiari, Rodrigo Vinhas. Eu tô querendo chamar uns convidados aqui, Paty. Vamos chamar uma galera boa, Bora. do bem aqui pra gravar? Agora que a gente tem uma garagem pra convidar as pessoas. Estúdio. Esse é o podcast 97. E a gente vai falar hoje sobre como começar um projeto desacreditado e sem dinheiro. Rapaz, porque vou dizer, a grande maioria das pessoas começa exatamente assim. Desacreditada. Né? Hamilton começou como? Desacreditada e sem dinheiro. Né? Hamilton, pô, você puxou o Hamilton aí. Puxei, que cara, isso, começou hein? como, né? E mesmo quando a pessoa tem dinheiro, né, Paty? Às vezes ela é mais desacreditada por ter dinheiro. Só tá aí porque é filho do papai. Só tá aí porque o fulano pagou pra tá aí. Só tá aí. Tem muito piloto de Fórmula 1, já que você trouxe Fórmula 1, e aí você sabe que tá na minha praia, né? Tem muito piloto de Fórmula 1 que é multimilionário e muitos desconvidam ele. Ele só conseguiu comprou uma vaga naquela equipe, né? E aí ele vai chegar desacreditado. Tem o com dinheiro e desacreditado, tem o sem dinheiro e desacreditado. Mas vamos falar hoje de sem dinheiro e desacreditado. Porque eu comecei exatamente assim, eu comecei igual você, parceiro. Eu comecei sem dinheiro e desacreditado. E a gente vai falar como que vira esse jogo, como que você passa a ter dinheiro e ter credibilidade. Porque credibilidade vale dinheiro pra gente falar disso. E tem que ser construída. Tem que ser construída. Bora falar disso agora? Bora. Então agora, rodar a vinheta pode, né? Não é na média não, né? Não, pô, roda a vinheta, não esqueça da vinheta, roda a vinheta. Eu não sei se você sabe disso, mas voltou a vinheta, né? Eu sou Jerônimo Temel, ali comigo, minha linda, também conhecida como Paty Araújo. Fala alguma coisa aí, Paty. Paty Araújo, tem um negócio aí. É porque eu senti que você ia falar uma coisa de mim. Aí ficou esperando, né? Ficou esperando. Curiosa, que eu já tô te vendo. Eu vou falar de você, que ele vai falar? Que eu tava completamente ocupada que ele vai falar. Vou falar de você mesmo. Esse é o podcast número 97. A 97 podcast a gente faz podcast. Isso são quase 2 anos de pod somados, né? Quase 2 anos. É um por semana, cada ano tem 52 semanas. Vamos fazer 2 anos de podcast no ar. E até agora, a senhora Paty Araújo, ela não lembra se eu apresento ela antes ou depois da vinheta. Então, como padrão no podcast, eu faço assim. Eu abro o podcast, roda a vinheta, volta, eu falo eu, Jerônimo Temel, e ela, Paty Araújo. Vamos! E a garrafinha, né? Que agora passou a frequentar, que é frequentadora ativa do podcast. E aí, a Paty às vezes fala assim, antes de rodar a vinheta, a Paty fala, você não vai me apresentar? Né? Porque vocês não vêm. O time vê. Né? Vocês não vão me apresentar. Eu falei, Paty, não rodou a vinheta ainda. Mas ela falava isso no começo, não, ela fala isso depois de 97 podcast. Nesse ela não falou, mas no 96 ela falou. No anterior ela falou. Se o time de edição resolver aprontar essa comigo, vai pegar muita coisa. Não, mas isso não era depois do vídeo? Eu sou Jerônimo Temel e eu tô aqui hoje com Paty Araújo. Pô, você me quebrou, você não teve... então vamos lá? Ué, tem um então vamos lá? Tem. Achei que isso era no começo do podcast, né não? Não sei, agora vai. Então essa é a Paty Araújo, também conhecida, rolou aí um meme aí, My Name, né? Como é que é aquela, também me chamam de... E tem uma musiquinha, né? A Paty eu poderia chamar de Paty, de minha linda. De Dory, que memória de curto prazo não existe, né? De Dory. Então, vamos lá. Mas foram só 97 podcasts, né? Foram só 97. Daqui pro 100, né? Daqui pro 1000, pro 100 mil... Daqui para os 100 mil ela descobre. Aí, a gente tem que fazer um negocinho nesse podcast 100, né? Fazer um negócio especial, né? Seria legal, nem sei. Vamos pensar aqui. Aqui, deixa eu falar uma coisa para você. Se você está assistindo esse podcast agora, uma forma legal de você já interagir com a gente, já contribuir com a gente. Uma forma de contribuir. Jerônimo, eu vejo podcast de vocês, queria devolver alguma coisa, vocês fazem todas 97, você tem como devolver pra gente, contribuir, dividir.
né? Harmonizar, né? A gente falou no último podcast sobre... Caraca, esquisito, você tem como harmonizar. Caraca, né? Vamos harmonizar. Cara, coisa horrorosa. Vamos harmonizar. Vamos harmonizar. Como é que você harmoniza? Caraca, essa ficou ruim, viu? Essa ficou ruim. Mas vai ruim mesmo. Como é que você vai harmonizar com a gente? Você vai curtir o podcast. Achei que o cara ia pegar um violão. Você vai curtir o podcast, você vai assinar o canal e você vai ativar o sininho para harmonizar com a gente. Entendeu, galera? E se você estiver ouvindo esse podcast, não fica coçando sua perna minha aqui embaixo não, que eu vou parar o podcast e vou pro teu lado te beijar aí. Você pode harmonizar. Five, faz assim, Five. Depois que você fizer isso, você vai lá nos comentários, mas só depois que fizer, hein? Depois que você fizer, você vai lá nos comentários e escreve lá. Já harmonizei. Caraca, cara. E se você não tiver... Posso terminar, Paty Araújo? E se você não tiver no YouTube, você pode harmonizar dando 5 estrelas no Spotify ou curtindo nas outras plataformas, dando 5 estrelas onde você tiver, por exemplo, no iTunes, por exemplo. Então, agora que a gente já harmonizou... Tá tudo harmonizado? Aqui em casa, bicho, você não pode dar mole. Aqui em casa não pode dar mole, cara, né? Pra ninguém, né? Pra ninguém. Ninguém perdoa aqui em casa. Ninguém perdoa. Ninguém perdoa. Outro dia a gente tava num restaurante... Não era restaurante, né? A gente tava num... Tava num lugar... Era uma cafeteria. Cara, era uma cafeteria... que Carol que descobriu, foi toda orgulhosa levar a gente. Era uma cafeteria bipolar, né? Multipolar. Ela não sabia, múltiplas personalidades. Era cafeteria, era sorveteria, era doceria, era tinha salada, tinha crepe, tinha café, tinha de tudo. Você não sabe o que... Ela não sabe. Era um lugar que não sabe o que ela era. E aí lá a gente pediu uns pratos e a Paty... A Paty é uma pessoa incrível. A Paty é uma pessoa incrível, mas quando ela tem fome ela e não sono... é uma pessoa incrível. Não, ela vira uma outra pessoa. E essa outra pessoa, bicho, ela não tem nada de incrível. Cara, minha mãe tá aqui, né? Ela minha fica mãe brava. Acho que 2 dias atrás. Também conhecido como minha sogra. Sogrinha Mazé. A gente foi no mercado, comprou uma coisa e tal, aí no final eu já tava com fome no mercado. Aquele mercado demorado, sabe? Que você vai achar as coisas, você vai procurar as coisas e tal, em família. Aí eu já tava com fome. E aí, quando eu paguei tudo, que eu saí, minha mãe fez assim, filha, tinha que comprar... Eu olhei pra e disse Paty assim, com fome. Não tem. Não, amanhã não tem, não sei o que. Aí ela falou, não, mas porque precisa lá, eu fui. Aí nisso, fui naquele jeito, né? Naquele pessoa não legal que eu fico, que essa pessoa que surge. Aí quando eu voltei, aí manhã falou assim pra Miguel, meu padrasto, né? Falou assim, não, olha, vamos agora embora, porque Paty tá com fome. E quando Paty tá com fome... Até essa mãe, né? Mãe, né? Mãe que aceita tudo quase da gente, né? Então, aí a gente tava nesse restaurante e aí a Paty estava... Não era mais Paty, era Paty com fome, né? O tema do podcast é desacreditada e sem dinheiro. Era a Paty com fome e sem comida, né? Era aquele momento ali. E aí chegou a comida, né? E eu fui com amor, com carinho, virar pra ela e perguntar pra ela. Eu pedi uma salada com frango. E eu fui com o maior carinho pra ela perguntar. Só que ela já tinha passado do tempo, demorou a chegar a comida e tal, já tinha... Sabe, tem um momento que vira a chave, já tinha virado a chave, né? E aí quando virou a chave, eu virei pra Paty e perguntei, e aí, minha linda, tá gostoso? Mas ela não conseguiu, tá gostando? Ela não conseguiu nem me responder. Ela preferiu, foi mais fácil pra ela. O meu garfo tava espetado num frango nesse exato momento. Ela só pegou aquele garfo. E eu sou vegetariana há 6 anos. Só há 6 anos. E aí, Paty? Aí eu peguei o garfo, tava espetado. Quando ele perguntou isso, eu só virei o garfo, apontei pra ele, como oferecendo. Tipo, bicho, assim, come, quer ver? come, tira isso. Tipo, não foi ver, isso, né? Sem falar nada, só apontei. Na cabeça dela foi assim, rapaz, prova você que eu não quero nem te responder. Só que era frango, né? E aí o João, nosso filho, não perdeu até hoje, né? Até hoje ele faz, mãe, não quer oferecer um frango pro papai, não. Mãe, já ofereceu um frango pro mãe, papai. Quer fazer um franguinho pro papai? Até hoje. Caraca, até hoje. Aí a Paty às vezes tá lá esquentando um frango, ou fazendo um frango, ou alguém tá fazendo um frango, aí vem João, pai, vai dar pro papai o frango. Então, é isso, Paty, 97 podcasts depois, eu queria falar sobre como... Sua vida nada fácil nesses 97 podcasts. Como começar, nada fácil. Como começar e muito feliz. Nada fácil e muito feliz, né? Se fosse fácil, todo mundo faria, né, Paty? 97 podcasts,
com você. Que bom que a maioria deles eu faço depois que eu comi. Inclusive, a gente grava 2 podcasts seguidos, né? Esse, inclusive, a gente tá gravando seguido. A gente gravou 96 e 97. A única coisa que a Paty fez foi lá e trocou a camisa. Tava com a amarela, agora voltou com a verde. Pô, não conta essas coisas. Eu vou contar assim. A gente faz o Fábio todo pode saber de tudo. Né? Eu tava com a preta de botão, agora eu tô sem botão. Sem bolso. Tava com a preta de bolso, agora eu tô sem bolso. Mas estamos gravando seguidinho, 96 e 97. Entre o 96 e 97... tem que alimentar a fera, né, Paty? Vai lá, come um pouquinho, come um negocinho lá. Aí eu ofereci pra ela um pistache. Esse podcast é da Bela e a Fera, né? Só que eu não sou a Bela. Né? Não, você é a Bela. Mas se comer. Mas de vez em quando vira a fera. Paty, como começar desacreditado e sem dinheiro? Deixa eu fazer uma pergunta pra gente começar aqui a nossa conversa. Você já começou alguma coisa que você olha pra trás e fala assim, cara, naquele momento ali eu era desacreditado e sem dinheiro? Rapaz, acho que a maioria das coisas eu comecei assim, né? Quando eu comecei primeiro estágio... Qual foi tua faculdade? Foi de artes? Minha faculdade foi de artes. E aí, a galera falou assim pra você, artes é o que há no momento, né? Não. Aí, você escolheu a profissão do futuro, vai ficar milionária. Foi isso que a pessoa falou pra você? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Desde a escolha do curso, as pessoas já ficam querendo uma explicação, né? Mas por que você quer fazer arte? Por que artes, né? E eu queria fazer a faculdade de artes, e quando foi desenrolando ali na faculdade, eu já tinha visto que eu queria trabalhar com publicidade, queria estar nesse meio. Minha mãe sempre esteve envolvida com publicidade, eu cresci nesse meio, e eu sempre gostei muito, no meio criativo e tal. E chegou o período da faculdade que você começa a estagiar, né? E aí eu fui para um estágio numa agência grande lá em Recife. Recife é um polo de publicidade bem ativo, bem forte, né? É incrível. Recife, cara, a gente morou em Recife, né? Fiquei impressionado com a vida cultural de Recife, é muito forte, né? É bem ativa. E aí eu fui pro meu primeiro estágio, era numa agência grande, fui muito feliz de fazer esse estágio lá. E nesse estágio, cara, a gente não ganhava absolutamente nada. Mas nada não é um dinheiro para colocar no bolso, não. É nada. Nem o transporte. Eu ia de ônibus, é claro. Não tinha carro. Fui ter meu carro depois de muito tempo. Comprei com meu dinheiro. Mas a gente não recebia nem vale transporte, lanche, nada, absolutamente E aí começam as falas, né? Que isso, vai trabalhar de graça. Você faz faculdade para trabalhar de graça. Aí tem amigo seu na faculdade que tá trabalhando em outras coisas, numa loja, no shopping, não sei o quê, ganhando dinheiro e tal, e você tá lá no seu estágio ganhando nada. Ganhando dinheiro às vezes bem, né? Porque tá ali começando na vida, né? Jovem, trabalha como vendedor, e não tem mal nenhum trabalhar como vendedor, mas tá ali, né? E você que vai buscar acaba sendo desacreditada e sem dinheiro. E sem dinheiro, começando ali ralando mesmo, na ralação. De lá eu lembro que eu saí e fui para uma outra agência, mas eu gostei muito nesse estágio, eu sabia que era importante para mim, porque eu queria, né? Era uma agência grande, aprendi muito lá. E de lá, depois, eu fui para uma outra agência menor, que foi mais incrível ainda. Porque na agência menor, o que aconteceu comigo? Ao invés de você ser só o estagiário ali, que fica olhando e faz um pouco das coisas menos importantes... Cara, na agência pequena... Tirava cópia na agência grande? Tirava cópia? Não, era tão grande que tinha um cara só pra fazer isso. Só pra tirar cópia, né? Porque quando eu fui estagiário de direito... Mas se não tivesse, eu mandava o estagiário. Eu era o copiador na faculdade, no meu estágio de direito. Montava os mock-ups, porque as artes eram tudo impresso, né? Naquela época, a agência ainda tinha os computadores e tudo, mas tinha prancheta, tinha um monte de coisa ainda. Eu sou das antigas. E aí, na agência pequena, as coisas das contas grandes chegam no estagiário, cara. Ele tá ali. Tem que meter a mão na massa. Estagiário é só um nome, mas na verdade você trabalha por um valor de salário mais barato na prática. Então você aprende muito mais. Mas sim, eu comecei não recebendo nada, ainda pagando para trabalhar, porque eu tinha que me deslocar, eu tinha que pagar meu lanche na rua e tal. Então eu pagava para aprender. E é mais fácil as pessoas. E o mais louco, né, é que é mais fácil as pessoas. Porque que acontece? Tem uma frase que é de para-choque de caminhão. Você sabe que eu odeio falar frase de para-choque de caminhão, mas tem umas frases de para-choque de caminhão que elas são boas. São. E elas podem nos ajudar mesmo naquilo. Pode ter uma força motivadora. O que é motivação? Motivação é ter motivo para ação, né? Então, às vezes uma frase de caminhão é uma motivação. Ela te dá um motivo para agir. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: não diminui os seus sonhos para que eles caibam na cabeça de mentes pequenas. Essa frase né? Ela é muito forte, né? E é engraçado que quando às vezes você tá lá no começo, desacreditado e sem dinheiro,
dinheiro, as pessoas... E você fala, cara, eu tô começando minha carreira, ninguém acredita em mim ainda, eu não tenho dinheiro, eu vou lá fazer um estágio gratuito, vou pagar minha passagem de ônibus, e a pessoa às vezes fala assim, boa, porra, é isso que vai fazer você crescer. Não, ela fala o quê? Não, você tá doida. Ali, ó, tem um emprego naquela loja, tá pagando R$1.500, tá pagando R$2.000, você não tem nem dinheiro, vai pegar um ônibus pra ir, pra trabalhar, pra pagar o seu próprio dinheiro. Não, peraí. Às vezes você tem que investir em quem você quer ser no futuro e não receber no presente agora. Pronto. Né? Então, eu preciso explicar. Acho que são depósitos para você receber ali na frente, né? Eu tinha essa consciência que eu estava fazendo depósitos na minha profissão quando eu ia estagiar de graça e ainda tirando dinheiro do bolso para chegar lá no estágio. Mas é semear, né? O nome é semear. Você tem que entender que para você... vamos dizer que eu queira comer uma manga do pé da nossa casa. É meu sonho. Comer uma manga de um pé da nossa casa. Não é meu sonho, tá? Tô só trazendo uma simbologia. E aí eu vou lá, daqui a um ano, saio aqui da garagem, né? Você tá dentro da nossa garagem, da nossa casa aqui, esse estúdio é na garagem da nossa casa. Aliás, garagens nos Estados Unidos saíram muitas coisas boas de garagem, né? Apple, né? Entre outras. Aí eu saio aqui, contorno, vou lá fora. Daqui a um ano e falo, pô, cara, não tem manga ainda. Mas você plantou a manga, Jerônimo? Não. Eu quero comer a manga, mas não tem manga, né? Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas querem comer a manga, mas não querem pular a etapa, né? Mas... E ficam emperradas, né? Ah, mas como é que eu vou começar? Eu vou dizer... Como é que eu vou começar um canal se não tem ninguém? Eu vou dizer isso, tá? Desculpa te cortar. Eu queria só deixar claro para quem tá ouvindo a gente aqui agora que neste podcast eu vou dizer como que você começa desacreditado sem dinheiro, especificamente. Fantástico. Né? Mas eu vou dizer mais importante que como começar desacreditado sem dinheiro é como você se tornar acreditado. Porque a gente falou logo no começo, né, que credibilidade vale dinheiro. Então, por exemplo, algum tempo atrás, se eu quisesse pegar dinheiro emprestado para começar um projeto novo, ia ser bem desafiador. Agora, se eu virar e falar assim, cara, eu estou precisando de um investidor que invista 5 milhões num projeto que me envolve pessoalmente. É capaz de ter fila hoje, né? De 5 milhões, de 1 milhão, de 500 mil, de 10 milhões. Eu falo assim, cara, eu vou começar um projeto novo. Né? Tem pessoas que são ultra conhecidas no mercado, vou respeitar a pessoa e não vou dizer o nome, que vive me dizendo, Jerônimo, cara, a hora que você quiser a gente monta um negócio juntos. E eu não preciso botar um dinheiro, porque eu vou colocar o quê? A minha credibilidade. O que as pessoas acreditam em mim, você, né? Mas que você não começou daí, né? Nunca, jamais. De antes. Né? Ó, filho, a descrição. Eu hoje... Eu vou te explicar como, tá? Desculpa, Paty, é só isso. Eu vou te explicar como nesse podcast. Não, sensacional. A mesma coisa, eu na consultoria, né? Eu atendo pessoas, ajudo elas na mensagem delas, a alinhar toda a comunicação, né? Através do marketing de significado. E hoje eu atendo uma pessoa por vez, nesse exato momento. Eu tenho fila de espera de pessoas, minha próxima vaga é para o segundo semestre. A gente está em fevereiro. Mas não comecei assim. Né? Muito pelo contrário. Existe uma jornada. Não existe o pé de manga com manga. Inclusive, seu primeiro cliente foi quanto? Meu primeiro cliente? Foi de graça. Foi de graça. Seu primeiro cliente foi de graça. Exatamente. É isso. Meu primeiro cliente em coach foi de graça. Minha primeira palestra foi de graça. Desacreditado sem dinheiro. Não começa com pé de manga cheio de manga, não, cara. Não começa. Começa com a semente. Mas as pessoas acham que que você não começa do começo, né? Que Steve Jobs começou sem ser do começo. Que você começou sem ser do começo. Que o Hamilton começou sem ser do começo. Sem ser lá no começo. E o começo do Hamilton era punk. No começo, seja lá para a direção que você olhar, não vai ter ninguém, não vai ter provavelmente ninguém te dizendo que vai dar certo. Ou muito poucas pessoas. Muito poucas pessoas, né? Cara, não vai ter facilidade, vai ter uma perspectiva. Filho de taxista com datilógrafa, dormindo num colchonete. Eu ia para casa dos meus amigos. A casa dos meus amigos, eles tinham um quarto. Então eu ia, por exemplo, à casa do Mário, que era um amigo meu, né? Você não pergunte que Mário, porque eu vou ter que responder. Se você me perguntar Mário Bros. Se você perguntar que Mário, eu vou ter que... Isso é bem cringe. Ele era do Nintendo. Né? Mas você nunca teve essa piadinha na tua escola? Em Recife não rolava essa, não. Mário, que Mário? Não? Ah, se tiver alguém, pô, não responda nos comentários. Só diz que sabe quem é o Mário. Por quê? Tem palavrão? Agora fiquei curiosa. Mário, que Mário? A gente perguntava, cara, sabe o Mário? O cara, que Mário? Era tudo que a gente queria que ele perguntasse que Mário. Eu vou me poupar dessa vez e não vou responder. Eu ia pra casa dos meus amigos, eles tinham um quarto pra eu ir. Na minha casa não tinha. Então, meus amigos tinham 3 em 1. Sabe o que era um 3 em 1? 3 em 1 era um equipamento que tinha toca-disco,
gravador e rádio, por isso que era 3 em 1, né? E eu não tinha nada disso, eu fui ter um microsystem, que era um 2 em 1, rádio e gravador, muito lá na frente. E eu claramente, naquele momento, se você olhasse para as coisas que eu tinha, eu era desacreditado e sem dinheiro. Um moleque que usava as piores roupas do grupo, que morava no pior lugar entre os amigos, que dormia num colchonete, não tinha um quarto para ele, não tinha música. Eu não podia chamar alguém para ouvir música lá em casa, porque eu não tinha música lá em casa, né? Não tinha um lugar para tocar música lá em casa. Você contou até que quando você passou no concurso, se tornou advogado da União lá, passou nesse concurso, que foi a sua prima que te deu o primeiro terno, né? Ou no seu estágio. Não, isso aí, como advogado, eu tinha um terno. Ela me deu o segundo. É verdade, como advogado. Como estagiário, eu tinha um terno azul, que eu usei o mesmo terno por 2 anos de estágio. Eu usava ele de segunda a sexta-feira, quando sujava eu botava pra lavar no final de semana. Bichinho valente. 2 anos. Tem até que falar, se a loja quiser, manda, eu pago um jabá aí que eu faço propaganda do terno. Eu nem lembro que loja foi, tô tirando o ano. E aí, naquele momento, quando eu virei advogado, minha prima, Mônica, beijo pra você. E aí a Mônica me deu o segundo terno. Então eu tinha o terno do estagiário velho e o segundo terno novo quando eu comecei a advogar. Mas voltando a desacreditado e sem dinheiro, o que a gente precisa entender na vida é que as pessoas certas, Paty, as pessoas certas não acreditam na gente pelo que a gente tem, mas as pessoas certas acreditam na gente pelo que a gente é. Então, o que a gente precisa entender para a nossa vida é que eu sou desacreditado pelas pessoas erradas, porque as pessoas certas vão acreditar na gente não pelo que nós temos, mas sim pelo que nós somos. Então, naquele momento que a minha prima vai lá e me dá um terno, ela está fazendo o que comigo? Acreditando em mim, mas não pelo que eu tinha, porque eu não tinha nada, mas por quem eu era, porque ela sabia que eu ia dar o meu melhor para fazer o que eu tinha que fazer. Quando meu professor de processo civil me indicou para um estágio na faculdade, numa turma enorme, cheia de gente, eu vendia sanduíche natural no intervalo da faculdade. Você que fazia? Eu que fazia. Né? Sanduíche de quê? Eu fazia, na verdade, com maionese, aí botava uma cebola bem picadinha e frango Jerônimo, desfiado. Ele cozinha bem. Meu Deus, Jerônimo cozinha bem. Final de semana eu fiz um churrasco aqui em casa, embora vegetariano. O pão de alho fez sucesso, né? O churrasco foi vegetariano, não. Teve carne, pão de alho melhor da vida. Eu não como, né? Mas faço pra eles, né? Faço pra eles. Mas voltando, e aí eu vendia sanduíche natural no intervalo da faculdade. Por que aquele cara estava me indicando? Porque ele não via o que eu tinha, ele via quem eu era, né? E Jerônimo, mas e as pessoas? Mas nem todo mundo é assim, mas é porque as outras pessoas são erradas, não é quem você precisa acreditar em você. Então as pessoas erradas vão acreditar em você pelo que você tem, mas as pessoas certas vão acreditar em você pelo que você é. As pessoas, elas querem ter algo diferente, né? Elas falam assim, cara, quando eu tiver um negócio eu vou ser fora da média, cara, quando eu montar minha empresa, quando eu for promovido, quando eu for chefe, quando eu passar a viver de coach, que eu não tiver chefe, trabalhar com computador, uma conexão de internet em qualquer lugar do mundo, eu vou ser muito fora da média, quando eu conseguir largar esse emprego. Ou no futuro ou no passado, né? Ou quando eu tiver ou se eu tivesse. Ou quando eu tiver, se eu tivesse, eu ia ser muito fora da média. A verdade não é essa. Esse é talvez um dos maiores erros para você permanecer na média. A verdade é que é o oposto disso, né? Você não vai se tornar fora da média quando tiver algo. É justamente porque você vira fora da média que você passa a ter. E o que isso tem a ver com desacreditar e sem dinheiro? É porque as pessoas certas, elas vão acreditar em você não pelo que você tem, mas pelo que você é. Então agora que a gente entendeu que as pessoas certas vão analisar você pelo que você é e não pelo que você tem, um primeiro grande passo que a gente tem que entender para ter sucesso desacreditado e sem dinheiro é ser fora da média com o que você tem agora. É ser, né? Acho que a primeira semeadura primeiro plantio aí para você ter esse pé de manga cheio de manga na sua vida. Fazendo uma analogia, é claro, não que você queira ter um pé de manga cheio de manga, mas essas primeiras sementes é a semente do ser, é do se tornar, né? Se tornar para que você tenha, né? É isso, esse é o primeiro passo. Então, dentro dessa lógica, a gente precisa entender isso. E aí vem uma outra pergunta, Paty, que eu queria trazer aqui para a gente discutir. O que é pior? É você ser desacreditado pelos outros ou ser desacreditado por você mesmo? Nossa, por você mesmo, na minha opinião. É pior? Você acha que é pior? Eu é pior acho. Ninguém acreditar em você ou todo mundo acreditar em você não? Eu acho que é esse. Você não. Porque você é o primeiro recurso que você tem. Na minha opinião, você é o primeiro recurso mais forte que você tem.
no meu caso, por exemplo, se as pessoas tiveram opinião A, B, C sobre mim, sabe? Mas, cara, a minha opinião, eu sou muito autocrítica. A minha opinião, ela tem um peso maior. Então, a sua opinião, que você acredita, então, que é pior ser desacreditado por você mesma do que pelos outros. A sua opinião é tão boa que ela é a mesma, por exemplo, do Henry Ford. Henry Ford fala... Vocês dois ali, ó. Se você acredita que pode... A gente tinha conversado sobre isso ou você antes. Acredita... Ele escreveu, a gente conversou, mas ele acabou escrevendo. Se você acredita que pode, ainda bem que você não é humorista, tá, Paty? Eu queria deixar esse registro. Segunda tentativa no segundo podcast. O primeiro acho que não foi nem pro ar, a gente cortou de tão ruim que ficou. Mas se eu acredito que eu posso... Sim, não tem dúvida. Daqui a pouco o Whindersson tá te chamando pra fazer uma dobradinha com ele, né? Henry Ford fala, se você acredita que você pode ou que você não pode, de qualquer forma você tá certo. Então, o que quer dizer isso? Se eu acredito que eu posso, se eu acredito em mim mesmo que eu posso, eu tô certo. Se eu me desacredito, ou seja, eu acredito que eu não posso, eu tô certo também. Então não tenha dúvida, né? Se você fala, tem mais gente que concorda com você, tá? Se você for estudar a Bíblia, você vai achar lá em Provérbios dizendo assim como você pensa na sua alma, assim você é. Então isso também é o quê? Se você acredita na sua alma que você pode, assim você é. Se você acredita na sua alma que você não pode, assim você é também. E eu poderia trazer pesquisas científicas aos montes aqui, né? Mas tudo elas mostrando o quê? Quando você acredita algo, aquilo tem mais força de acontecer. Quando você... Eu vou trazer uma pesquisa, acho que você vai curtir essa pesquisa. Foi feita uma pesquisa, olha que louco, com 3 grupos de ciclistas de alta performance. 3 grupos de ciclistas. Essa pesquisa eu trago dentro do WA. Vou trazer o WA pra gente. O WA é um treinamento de 3 dias comigo. Você evolui 3 anos em 3 dias. O próximo ele vai ser online, ele é ao vivo comigo e online. Sexta, sábado, domingo. Eu vou até pedir pro pessoal deixar aqui no link na descrição. Deixa a data e o quando. Cara, esquece data. Só faz, se inscreve. Porque quanto mais perto... Chapéu, né? Joga o chapéu. Quanto mais perto tá ficando, mais caro vai ficando. Então aproveita a oportunidade, se inscreve antes. Já que você está assistindo esse podcast, aproveita a oportunidade agora. Mas é assim, ó, 3 grupos de ciclistas, acontecia assim. Primeiro grupo de alta performance, o primeiro grupo, eles deram placebo para esse primeiro grupo. Sabe o que é placebo, Paty? É um remédio. Que não é remédio. Alguma coisa que é mentira, né? Que não é nada. Comprimido de farinha, de açúcar, e o cara toma achando que é alguma coisa. E aí, normalmente, ele é usado isso em pesquisas, né? Você dá um determinado remédio para alguém e dá para um grupo e dá placebo para o outro. E o grupo não sabe quem está tomando o quê. Qual é o grupo que teve melhor resultado? O grupo do remédio. Então, em tese, o remédio tem chance de estar ajudando aquele grupo, porque quem tomou placebo não resolveu, né? Então, o primeiro grupo de ciclistas, ele tomou placebo, mas eles sabiam que estavam tomando placebo. E aí disseram para ele, você está tomando placebo. O resultado deles foi 1,3% aproximadamente pior do que normalmente era. Eles pioraram o desempenho. Caraca, eu tô tomando placebo. Então, eles pioraram o desempenho. O segundo grupo tomou 4,5 miligramas de cafeína por quilo. Então, cara, você está tomando 4, só que eles sabiam, você está tomando 4,5 miligramas de cafeína, o que aumenta a sua atividade, seu desempenho. E o grupo realmente aumentou o desempenho. Então, o primeiro grupo piorou, o segundo aumentou. O terceiro grupo recebeu assim, ó, você está recebendo 9 miligramas por quilo, o dobro do grupo anterior. E aí esse grupo teve um desempenho 3 vezes, aumentou em 3 vezes, quase 3 vezes o desempenho em relação ao segundo grupo. Caraca. Olha que louco, né? E sabe qual foi o mais surpreendente dessa pesquisa? Os 3 tomaram placebo. Ninguém tomou cafeína. Olha isso. O que eu vejo, eu crio. Então, o primeiro grupo que acreditava que estava tomando placebo e foi pior. O segundo grupo melhorou e estava acreditando que tomava uma coisa, mas era placebo. E o terceiro grupo acreditou que estava tomando mais ainda, foi melhor ainda e estava tomando placebo também. Incrível, né? Então, o que eu vejo, eu realmente crio, né? O que eu vejo, eu crio. Então, o poder da minha mente é soberana, né? Não tenha dúvida. A mente é soberana. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de frase de porque eu não consigo. Não, porque eu não consigo, isso eu não sei fazer, isso eu não consigo, eu não Palavra tem muito poder, vai né? dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Palavra tem muito poder, porque a nossa crença tá ali junto. E assim como a gente pensa, a gente é, né? É isso. Então, se você pensa que não consegue, você não vai conseguir. Adivinha, não vai. Se eu penso que não posso, e é muito louco, porque quando eu olho pra minha vida, eu tive um momento em que eu não acreditei em mim mesmo. Que era um momento que eu queria largar meu emprego público.
E eu já tinha tentado tantas coisas, e toda vez que eu chegava perto de largar meu emprego público, ficava difícil. Porque pensa só, eu tinha um emprego de 40 horas por semana. Né? E numa dessas fases de 40 horas por semana, eu tinha um emprego que eu ficava mais do que 40 horas, que era quando eu fui procurador-chefe. Então, a minha responsabilidade era muito grande. E eu ficava bastante. Bastante. Eu viajava para o Rio regularmente, a regional ficava no Rio e a geral ficava em Brasília. Então, eu ia muito ao Rio, ia muito a Brasília, tinha mais viagens do que o normal, ao menos para mim naquela época. Né? E ali estava muito difícil. E toda vez que eu criava algo para sair dali, e a coisa começava a dar certo... Começava a disputar com o que era a sobrevivência, né? E tudo que eu queria era que algo começasse a dar certo. Mas quando começava a dar certo... Mas quando começava a dar certo, o que eu dizia? Ficava difícil. E aí o que eu dizia? Tá vendo que não vai dar, Paty? Eu dizia esta frase pra Paty. Tá vendo que não vai dar, Paty? E eu dizia isso pra ela, né? Tá vendo que não vai dar, Paty? Tá vendo que não vai dar, Paty? Tá vendo que não vai dar? E quando você acredita que não dá mesmo. Não tem como dar, já era. Né? E aí teve um dia que eu falei, chega! Que, aliás, o basta é um dos maiores pontos de partida para você mudar de vida. Né? É bater na mesa e falar, basta! Né? É ter consciência de que aquilo está acontecendo e basta! E eu virei para a Paty e falei, chega! Eu estou entendendo o que está acontecendo comigo. Quando acontece isso, eu falo que não vai dar. E aí não dá mesmo. E eu mudei a forma de ver a coisa, né? Passei a acreditar em algo diferente. Eu passei a acreditar que eu criei uma nova profecia autorrealizável, porque aquilo que você vê é uma profecia autorrealizável. Né? Então, se eu estou vendo que eu não posso, que não vai dar, é uma profecia autorrealizável. Eu criei uma nova profecia autorrealizável. Eu falei para mim assim, se fosse fácil, todo mundo faria. E toda vez, lembra disso? E virou uma frase, uma frase numa das... Muito tempo, uma das pulseiras tinha essa frase. Essa frase. Né? Quem é Five há muito tempo e se tornou aluno, deve ter muitas pessoas alguma dessa pulseira. Porque conforme a coisa ia ficando mais difícil, eu falava, caraca, tá vendo que não vai dar? Mas eu mudei a profecia autorrealizável. Eu comecei a falar, se fosse fácil, todo mundo faria. Então, quando a coisa começava a ficar difícil e eu começava a não acreditar que era possível, eu dizia, tá tudo certo, esse é o caminho. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Se está difícil, provavelmente eu estou mais perto de conseguir do que eu estava antes. Porque se fosse fácil, todo mundo faria. Mas eu vou fazer. Né? E aí a coisa continuou. Né? A gente precisa entender... Aí virou uma crença fortalecedora, né? Fortalecedora. E, Jerônimo, e se não tiver... A gente fala muito, só um parênteses, a gente fala muito em desenvolvimento humano, a gente sempre ouve, né? Nos treinamentos, nos nossos tem isso, a gente ouve várias pessoas falando sobre crenças limitantes. Não sei se o Five já ouviu, né, falar sobre isso em outros lugares, outros ambientes. Aqui a gente sempre fala sobre crenças limitantes. Não, porque crenças limitantes, você tem que acabar com crenças limitantes, mas é exatamente isso. Jerônimo tinha uma crença que não ia dar, que tá vendo que não ia dar. Uma crença que me limitava, por isso é uma crença limitante. Então, a crença limitante é isso. Às vezes você acredita numa coisa e quando você acredita... Ela é uma profecia autorrealizável. Que te limita, é como se você tivesse metros para ir para frente. Metros, quilômetros, seja o que for. Você tem um tamanho de pista. Você acredita em algo que vai até... 1 quilômetro, de 1 quilômetro você não consegue passar, porque você não acredita em mais do que aquele 1 quilômetro. É como se a pista acabasse ali, né? Não tem mais estrada. E ao invés de uma pista, tivesse uma parede, né? Tivesse um muro subido ali. E dali você não consegue passar. Então, quando você consegue trabalhar dentro de um ambiente adequado, com alguém te guiando, por exemplo, dentro do WA, Jerônimo trabalha isso. Dentro da comunidade, muitas vezes, com coaching nem se fala, né? Quando você tem a possibilidade de identificar que você tem uma crença, que ela está sendo limitadora, uma crença limitante, você derruba e no lugar dessa crença você sobe uma crença fortalecedora, o que isso te dá na prática? É como se você conquistasse mais quilômetros. Muito mais quilômetros. É como se a estrada começasse a nascer diante dos seus olhos. Você derruba aquele muro ali, né? E vê o que tem depois daquilo ali. E eu entendo, e eu ainda vou falar sobre como começar a acreditar, fazer os outros acreditarem em você e você acreditar em você. Eu quero começar a falar disso. Eu vou falar disso, mas eu preciso falar de um outro ponto antes, que é tão importante ou mais do que falar de como acreditar. Né? Eu queria que você entendesse o seguinte, Paty, assim, algumas pessoas que estão aqui hoje, né, elas já tentaram algumas coisas. Às vezes na vida a gente tenta coisas e nem sempre dá certo de primeiro. Aliás, eu diria que quase sempre não dá certo de primeiro. Mas algumas pessoas, não é que não deu certo de primeira, não deu certo, e talvez você esteja ouvindo a gente agora, tenha acontecido contigo. Não deu certo de primeira, não deu certo de segunda, não deu certo de terceira, não deu certo de quarta, não deu certo de quinta, e a gente começa a achar que aquilo não vai acontecer.
né? Eu lembro quando eu era advogado da União e queria largar, e eu já tinha tentou vários negócios. Vários, e não estava dando certo. Não deu certo de primeira, não deu certo de segunda. Eu tentei ter uma locadora de vídeo, não deu certo. Eu tentei uma torteria, não deu certo. Eu tentei uma rádio de online, não deu certo. Eu gerenciei um site de direito, não deu certo. Eu montei um podcast na época de chama Falando de Direito. Mal foi ao ar, não deu certo. Eu tentei muitas coisas que não deu certo. Chega uma hora que você começa a achar que aquilo é impossível. E me veio uma frase que está no filme Alice no País das Maravilhas. Né? É uma frase em que no diálogo dela, se eu não me engano, com o gato, num diálogo de Alice, né, o gato fala para ela, a única forma de você fazer o impossível é você começar a acreditar que ele é possível. É verdade. É nesse momento em que as coisas começam a mudar na sua vida, né? Então, antes de eu te ensinar a se tornar uma pessoa que acredita em você próprio e fazer as outras pessoas acreditarem, o primeiro passo teu é você acreditar que aquilo que parecia impossível na sua vida é sim possível. Porque se você não conseguir fazer isso, vai continuar sendo impossível. Como que eu faço para as pessoas acreditarem em mim? Quer começar pelas pessoas ou por você própria, Paty? Vamos começar pelas pessoas? Pode ser. Como que as pessoas acreditam em mim, né? E depois deixa o mais importante, que é como, né, você acredita em você mesmo. Para a última coisa. E eu queria, se você chegou até aqui, você ainda não curtiu, não harmonizou, harmoniza, só para poder escrever, eu ler lá e rir alto aqui. Eu harmonizei. Jerônimo Temer, quantas pessoas são harmonizadas lá? Harmoniza, Five. Harmoniza, curte o podcast. A gente tem nesse exato momento, pelo menos quando começou o podcast, 846, quando eu vi, né, para gravar o podcast, 846.117 Fives malucos que assinam um canal de desenvolvimento pessoal, de personal growth, né, de crescimento pessoal, desenvolvimento pessoal. Então, viram um desses 846.117, vira o 118, né? Vira o número que vai ser seu aí nessa tua jornada. Cara, é o seguinte, né? Eu queria te lembrar que eu não preciso que pessoas que não vão me ajudar na minha jornada acreditem em mim. O que eu preciso é que as pessoas certas acreditem em mim. E as pessoas certas vão acreditar em mim. Eu tenho 2 técnicas para a gente fazer com que as outras pessoas acreditem na gente. Então, a primeira técnica eu já falei, né? Vou só repetir para ficar claro. Primeira técnica, as pessoas não vão acreditar em você por aquilo que você tem. Até podem, mas elas não necessariamente serão as pessoas certas. Elas vão acreditar em você pelo que você é. Né? Palavras inspiram, exemplo arrasta. As pessoas estão, desde os seus filhos dentro de casa, eles não estão aprendendo pelo que você fala, eles estão aprendendo pelo que você faz. Muito mais pelo que você faz do que pelo que você fala, né? Embora eles aprendam minimamente pelo que você fala. Então você precisa entender, Jerônimo, mas hoje eu tô na merda. Hoje eu não tenho como demonstrar. Aí que é o problema. Claro que tem. Uma vez uma pessoa me perguntou assim, Jerônimo, eu tive câncer e fiquei com sequelas. Como que eu vou ser fora da média desse jeito? E essa pergunta foi uma das que mais me fez pensar, sabe, Paty? Eu não respondi de primeiro, eu fiquei pensando sobre aquilo. Né? Olha a responsabilidade que a gente tem quando você... Né, as pessoas hoje, muitas pessoas, infelizmente, têm canal de YouTube, perfis que não aceitam a responsabilidade que elas têm quando elas se tornam um influenciador de opinião. Então, eu preciso ter responsabilidade no que eu faço. Eu fui pensar sobre a resposta. E eu lembrei do meu pai, né? O meu pai, ele está com 77 anos agora e até os 70 ele trabalhou intensamente, foi taxista, fez mudança de caminhão, aí infartou, ficou mais fraco e aí ele não conseguia mais colocar as coisas em cima do caminhão, mas ele ficava em cima do caminhão lá, dizendo, bota ali, bota lá, reclamando com um, reclamando com o outro. Meu pai, tem hora que ele é chato pra caramba, porque ele gosta de fazer tudo muito bem feito, bota aqui, bota lá, aqui tá errado, bota a geladeira da pessoa lá, e chegou uma hora que ele já não conseguia mais dirigir o caminhão e fazer mudanças. E aí ele só conseguia fazer o quê? Ter uma Kombi para fazer pequenos fretes. Né? Jerônimo, teu pai trabalha até hoje, eu tenho orgulho dele por ele trabalhar até hoje. Ele precisava trabalhar? Não mais, eu posso sustentar ele, mas meu pai faz questão de fazer o que ele pode. Né? E a resposta para essa pessoa que teve câncer e ficou com sequelas, ela está na filosofia tolteca. Né? A filosofia tolteca diz, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. O que meu pai faz hoje? O melhor que ele pode com aquilo que ele tem. Então hoje ele está com um problema de saúde mais sério ainda. E eu estou sempre desafiando ele, porque se você estiver perto de mim, cara, é muito difícil, pelo menos é o que me dizem, né? É muito difícil você sair
de perto de mim do jeito que você chegou. É muito difícil. É muito difícil. E vai doer, né? E meu pai, eu posso pegar aqui vários áudios dele pra você aqui, ele dizendo pra mim assim, filho, hoje eu dei 2 voltas no corredor, porque ele tá numa situação que ele não tá conseguindo trabalhar nesse momento, por um problema de saúde, né? Mas eu desafio ele vai. E tem dia que ele dá 1 volta no corredor, tem dia que ele dá 2. Ele me disse ontem que ele deu 3. Olha. Dei 3 voltas no corredor, filho, hoje. Dava 1, parava 40 minutos, dava a segunda. Faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Então não importa o momento que você tá, Five, da tua jornada. O que importa é, Jerônimo, eu tô desempregado, faça o melhor que você pode com aquilo que você tem. Seja o melhor dentro da sua casa, seja o melhor dentro do seu bairro, seja o melhor com o teu vizinho. Às vezes você vai ajudar o seu vizinho, você tá desempregado. Eu não tenho o que fazer, tô desempregado, não tenho entrevista de emprego. Então vai ajudar o vizinho, porra. Vai lavar o carro do vizinho, vai ajudar, pergunta ao vizinho se tem algo para fazer, para ganhar dinheiro, não, para ser útil. E aí você é útil, e aí aquele vizinho de repente vira e fala, rapaz, eu tenho um vizinho meu, que cara, ele não tava desempregado e me ajudava a lavar meu carro. Surgiu uma oportunidade de emprego aqui. Quem que a pessoa vai pensar? Em você. Então você precisa ser uma pessoa que os outros olham e falam, cara, aquele faz o melhor que ele pode com aquilo que ele tem, né? Tá desempregado, tá me ajudando, tá me oferecendo ajuda, bicho, tô meio desempregado aqui, não tem entrevista nenhuma para fazer hoje, tô à toa, o que eu posso servir você? No que eu posso ser útil para a tua jornada? Vai ser útil. Algumas pessoas me mandam mensagem no Instagram, depois, no WhatsApp, depois de muito tempo sem falar comigo, e talvez ela esteja me mandando por algum interesse. Eu não deixo nem ela me perguntar, nem ela enrolar para me pedir. Eu já pergunto direto, o que eu posso te servir, cara? No que eu posso ser útil para você? Então vai ser útil para as pessoas. Então esse é o primeiro ponto para as pessoas acreditarem em você. Segundo ponto para as pessoas acreditarem em você é o seguinte, muito claro, né? É a história que o Pedro Superti contou uma vez e eu honro muito a fonte, né? Que é assim, ó, o cara estava na praia, ele jogou uma rede e começou a puxar. A rede de arrasto, é isso, Paty? É. Rede de arrasto, começou a puxar. E, cara, ninguém ajudava o cara. Sol de 11 horas da manhã. Ah, que sol da peste. Ninguém ajudava o cara. E a rede foi ficando pesada. Conforme a rede foi chegando perto da praia, começou a pular uns peixinhos. Cara, quando ia chegando, tinha um monte de peixe pulando. A rede estava cheia. Aí tinha um cara sentado na cadeira de praia e já deu uma levantada. Aí ele levantou, foi lá ajudar o cara. Peraí, cara, que eu vou te ajudar. Aí vinha outro passando, já começou a filmar os peixes. Aí o outro começou a puxar. Daqui a pouco tinham 15 pessoas puxando a rede de arrasto. O cara já nem precisava puxar mais. Gente filmando, batendo selfie, cheio de peixe. Todo mundo ajudou o cara e o cara nem precisou trabalhar mais, o pessoal puxou para ele. O problema é que a gente quer, às vezes a gente quer que as pessoas acreditem na gente, mas a gente não mostra o peixe. Você precisa levantar de manhã e determinar o seguinte, não está acreditando em mim, então eu vou mostrar o peixe. E às vezes o peixe que você tem na hora, né? Porque às vezes o peixe... vamos dizer assim, mas Jerônimo, sei lá, Paty, eu quero construir uma empresa, eu vou construir, ainda vai demorar 1 ano, vai demorar 6 meses, sei lá, até, de fato, eu quero viver de coaching, eu quero mostrar para os meus pais ou para a pessoa que está do lado, para o meu marido, que eu vou viver disso, vou viver bem disso. Mas você vai fazer a formação, você vai aprender como fazer, daqui a um mês, daqui a 2 meses, você está com o seu primeiro cliente pagante. Aí você vai celebrar com a tua família, pessoal, aqui ó, R$2.000, R$1.000, R$3.000, dependendo de como você começa no teu meio. Né? Tem aluno que começa cobrando R$1.000 por um processo de coach, outros 2, outros 3. Aqui, pai, meu primeiro 5, dinheiro. 7, exatamente. Mas às vezes esse peixe do dinheiro vai levar uns meses. Dependendo Claro. do que a pessoa escolher fazer, vai levar uns meses. Se for uma faculdade, vai levar uns anos. Mas tua mulher, teu marido, teu pai, tua mãe vai ver você ali suando na frente do computador, estudando. O primeiro peixe que vem é esse. É o quem você é, a sua atitude, é o seu esforço. Cara, você tá ali, você tá se dedicando àquele projeto, você tá colocando gana, vontade de fazer, determinação, né? E aí as pessoas começam a falar o quê? Cara, que incrível. O fulano tá Porra, ali, ele tá se esforçando. O João decidiu que vai ter um canal de YouTube, né? Eu não sei se a gente falou disso no outro podcast ou nesse, mas ele decidiu que vai ter um canal de YouTube. Cara, ele tá mostrando peixe. Ele já tem uns 8 vídeos gravados. Já pensou em vários títulos? Já decidiu gravou, como é que vai ser a organização dos vídeos? Já deu nome pro canal, já pegou, Aí ele falou assim, pai, eu queria um computador pra editar. Porra, bicho, o cara já gravou 8 vídeos. Um moleque de 12 anos. Falou, cara, vamos lá, vamos resolver teu computador. Você passa no quarto dele, a porta fechada, você ouve ele falando Só sozinho. Ele gravando os vídeos aí você dele abre, tá aí lá, falando pra câmera lá. Eu falei, tá, vamos. Aí eu fui ontem e comprei um programa de edição pra ele que custava $300. Né? R$1.500, R$1.800.
Jerônimo, mas eu não tenho 1.500, 1.800, então pega um gratuito, porra. Na verdade, eu até fiquei feliz, porque quando eu comprei pra ele, ficou de graça, porque eu já tinha comprado pra mim esse programa lá quando eu comecei. Pacote família lá de anos atrás. Lá de anos atrás. Esse foi o primeiro programa que eu usei pra editar meus vídeos. Eu já tinha comprado ele lá atrás, né? E aí foi de graça pra ele. Mas ele mostrou o peixe. Eu não peguei e comprei um negócio de R$1.800 pra ele se ele me mostrar o peixe. Ele me mostrou o peixe. Exatamente. Então eu tenho o que nele? Eu acredito que o que ele vai fazer, ele vai levar adiante. Então começa a mostrar para as pessoas que você fala e faz. Né? Então esse é para acreditar nas pessoas. E para acreditar em você mesmo, Paty, posso ir para acreditar em você mesmo? Quero ouvir. Então eu vou te falar. Manda. É muito simples, né? As pessoas às vezes começam a não acreditar mais nelas. E é muito simples o que acontece de acreditar nelas, né? Tem uma pesquisa feita por um cara chamado Martin Seligman. E ele fez um experimento lá atrás que ficou conhecido como o desamparo aprendido. O que é o desamparo aprendido? Os cachorros, eles eram colocados num ambiente que eles levavam choque. Um grupo de cachorro podia parar o choque, apertando um botão. Eles aprenderam a apertar esse botão e o choque parava. Outro grupo não tinha como parar o choque. Então eles só tomavam choque. Depois eles puseram o primeiro grupo de cachorros num ambiente... Eu estou simplificando a pesquisa, tá? Para ser mais rápido e é o que importa para a gente entender. Eles pegaram esse grupo de cachorro que podia parar o choque e puseram no outro ambiente. Um ambiente que de um lado ele tomava choque, do outro não. Então ele só precisava pular para o outro lado para parar de tomar choque. O primeiro grupo, que apertava um botão com o focinho, com a pata e parava o choque, instantaneamente pulou. Falou, peraí, aqui tá dando choque. Vrum, e pulou pro outro. Existe um lugar, eles aprenderam que choque. Existe um jeito, um lugar que eu não tomo choque. O segundo grupo, que não tinha como parar o choque na primeira etapa, foi colocado num espaço que eles tomavam choque. Sabe o que eles fizeram? Nada. Permaneceram tomando choque. Se eles pulassem para o outro lado do lugar que eles estavam, parava de tomar choque. Mas eles não saíram, eles continuaram tomando choque. Olha que coisa triste. Que triste, né? Sabe o nome disso? Isso foi chamado, dentro dessa linha de estudo, de desamparo aprendido. Eles aprenderam que eles não podiam. Então, que não tem jeito. Que não tem jeito. Então, muitas pessoas e até quando tem jeito, como eles aprenderam que não tem jeito, eles se comportam como se não tivesse jeito, né? E assim são as pessoas. E muitas pessoas que estão ouvindo esse podcast agora, talvez pela dinâmica da vida que elas tiveram, elas começaram a aprender que elas não têm jeito. Começaram a aprender que não tem solução. Ou a sair de alguma situação, né? Específica, é isso. Né? Cara, isso não tem jeito. Minha vida é assim, né? Mas eu não tomo choque, Jerônimo, mas isso é pra tudo, né? Vamos pensar numa partida de tênis. Você vai começar a jogar tênis, Paty. Vamos imaginar que você começa a jogar tênis. E aí eu te boto pra jogar contra o Roger Federer. Não, bota contra João, já que eu já vou perder um bocado. Mas o propósito é contra o Roger Federer. E aí você tenta ganhar um game. E o Roger Federer tem uma função, ele tem que jogar sério. Ele vai te ganhar de 6-0, 6-0, você provavelmente não vai conseguir devolver nenhuma bola pro outro lado. Vai ser frustrante. O que vai acontecer contigo? Vou voltar, vai desanimar, frustrada, e provavelmente você vai fazer o quê com o tênis? Vai parar. Jogar mais não. Não quero jogar mais não, joga fora. O que acontece pra gente começar... Vou jogar Pac-Man no estúdio. Então, o que acontece é que a gente precisa ter uma harmonização, sem zoação agora, você precisa ter uma harmonização entre, não é equilíbrio, é harmonizar entre o que você se desafia. Se você se desafia a coisas que você só ganha, ele não também perde desafio, a graça. Né? Você não se fortalece. O que me fortalece é o desafio. Né? O que não me mata, Nietzsche fala que o que não me mata me fortalece. Então, o que me fortalece é o desafio. O desafio não vai me matar, então vai me fortalecer. Se eu jogar tênis só contra você, eu, Jerônimo, consigo jogar tênis. Saco, troco bola, né, jogo pro lado de lá, jogo pro lado de cá, até que joguei a última partida antes da minha operação, da operação que tive que fazer, joguei eu e Christian Barbosa, Carmona e Paulo Sete, né, eu e Christian, porra, temos que desafiar os caras de novo, bicho, mas eu tava muito tempo parado, eu consigo jogar tênis, então se eu jogar tênis só contra você, vai perder a graça pra mim também, porque eu só vou ganhar. Desafio, é muito fácil, então né? Você vai parar e eu vou parar, então qual é o equilíbrio, qual é o ponto ótimo daquilo? É eu me desafiar a coisas que eu possa ganhar, mas que eu também possa perder. Mas não que eu vou só ganhar ou só perder, mas que eu possa principalmente ganhar. Então o que acontece quando nem muito fácil, nem muito difícil. Isso. Por quê? Porque é inalcançável, né? Senão desestimula de um jeito ou de outro. Olha o fechamento, olha a lógica. Então olha a lógica aqui. Quando eu me desafio a algo que eu possa ganhar ou perder, mas é no meu nível de desafio, o que vai acontecer? Você vai ter estímulo. Se eu ganhar, eu me sinto mais confiante. Eu passo a
acreditar mais em mim. Se eu perco por pouco, eu falo, porra, cara, eu quase ganhei, então eu vou melhorar para ganhar. Então, para eu começar a acreditar em mim, eu preciso começar a lutar batalhas que estejam ao meu nível de desafio para aquele momento da minha jornada. Então, talvez eu não possa ainda dar uma palestra para 4.000... A maior palestra que eu dei presencial foi para 4.800 pessoas. O maior treinamento que eu dei online foi para 16.000 pessoas. Talvez você não possa dar um treinamento hoje para 4.800 pessoas ao vivo ou 16.000 pessoas online, né? Mas talvez você possa dar um treinamento para a igreja que você faz parte, ou para a escola dos seus filhos. Estou dando um exemplo. Talvez você hoje não possa correr uma maratona, mas você possa caminhar 2 voltas na sua quadra. O fato é, você precisa... Como que você volta a acreditar em você? Lutando batalhas que você possa vencer. Só que existe um paradoxo muito louco. Que tem a chance de você vencer, mas que não seja garantido. Que não seja garantido e que você não sabe que vai perder. Só que existe um paradoxo hoje das redes sociais, que ela é muito desafiadora, a rede social hoje, Paty. O que a rede social muitas vezes faz? Mostra uma vida de palco, né, que não reflete o bastidor da pessoa, mas ela bota no palco dela. E eu entendo, porque quase todos nós fazemos isso, né? A gente bota a melhor foto do dia, não a pior. A gente bota o melhor carro que eu aluguei, não o pior. A gente não vai postar foto no momento de uma briga de casal. Olha eu, Jerônimo, brigando. Ninguém come um sarapatel, tem um piriri, vai pro banheiro e posta eu aqui... Pior comida eu aqui com diarreia dentro de um banheiro público numa parada de ônibus. Não. Né? É mais fácil você postar o sarapatel quando tá comendo antes do piriri. Né? Então, o fato é... Aí a gente começa a falar assim, eu quero isso. Só que aquilo é igual você jogar tênis contra o Roger Federer nesse momento. Você precisa sim acreditar que você pode ganhar do Roger Federer. Até porque... O impossível só pode ser feito quando... Ele começa a poder ser feito quando eu acredito que ele é possível. Então eu posso sim jogar contra o Roger Federer, mas eu não posso querer ganhar dele hoje. De que eu posso ganhar? Eu posso bater bola de tênis na parede. Eu posso enfrentar a Paty. Eu posso enfrentar o João, que ganha da Paty. Eu posso enfrentar o Jerônimo, que ganha do João e da Paty. Eu posso enfrentar o Carmona, que ganha do Jerônimo. E aí e nessa jornada, perfeito. Várias coisas acontecem. Nessa jornada, você começa a ter confiança em você. Você começa a mostrar o peixe para os outros. E aí, tanto você quanto os outros começam a acreditar em você, independente de você ter dinheiro ou não. Eles começam a acreditar em você. A confiança vai crescendo de todos os lados, né? Sua para você mesmo, das pessoas para você. Fantástico. Isso é uma jornada. Fantástico. Isso é uma jornada. Né? Five, vocês gostaram dessa explicação? Incrível, né? Se você gostou, Five, discute comigo aqui nos comentários. A gente vai lá, a Paty vai lá, eu vou lá, a gente lê os comentários, Five. Às vezes não dá para ler todos, mas os que são mais rápidos, né, que comentam mais rápido, muitas vezes a gente consegue ler. Adoro ler os comentários. E responder em cima, né? Então, Five, se você chegou até aqui, discute com a gente. Fez sentido pra você, Five? Fez sentido pra você? Você saiu desse podcast acreditando um pouco mais em você, que é possível? Tomara que sim, né? Que quando a gente faz algo que toca a sua vida, que eu e a Paty, a gente consegue ser instrumento para você, que é a hora que mais vale a pena, mais vale a pena. Né? Se você não segue a gente nas outras redes sociais, o @ da Paty dentro do Instagram... É um @ secreto, tá? É difícil de me achar, porque... Patrícia com Araújo, nossa. Tem muito, né? Muita. Mas é o @ Paty Araújo _, é isso? Não, Paty Araújo .oficial. Tá, então tá vendo? Difícil até secreto, é secreto. @ Paty Araújo _oficial, né? No Instagram, meu @ Jerônimo Temel, né? Então segue a gente lá, vai ser um prazer. E se você quiser continuar essa conversa de evolução, Jerônimo, eu quero continuar evoluindo, eu quero vencer batalhas. Me ajuda a vencer batalhas. Eu te ajudo. Eu tenho uma publicação que eu publico toda segunda-feira. Você recebe no teu e-mail. São mais de 10.000 assinantes. Talvez você ainda não seja um assinante, que assina a publicação, chama 321 Agora. Você vai receber no teu e-mail um passo a mais para você ficar mais forte, acreditar mais em você, evoluir no que se refere a parar de procrastinar, no que se refere a ter mais confiança em você próprio. É basicamente assim, você vai tomar um café comigo. Eu escrevo tomando um café e eu imagino que você vai desse lado aí ler tomando um café. Essa publicação, essa assinatura ainda é gratuita. Cara, é uma delícia, é como se você tivesse com o Gerônimo. É um e-mail, Gerônimo? Você tá falando um e-mail, cara? Não é um e-mail. Não é um e-mail. Confia, né? Assina. Leia o primeiro e é gratuito ainda. Pega um café, faz um café, senta para ler o primeiro, faz o melhor que você pode com aquilo que você tem e
assina. O link vai estar na descrição no YouTube, se você estiver no YouTube. Se você estiver em outras plataformas que possam ter link, tem lá. Se não, vem no YouTube e assina aqui no YouTube. Prendi meu dedo aqui embaixo da cadeira, entre a cadeira e a mesa. Foi isso que eu falei. Né? É isso. Esse foi um podcast... Como que eu comecei igualzinho a você, desacreditado e sem dinheiro. Podcast 97, estamos chegando perto do 100. Quero ver vocês com a gente lá no 100, no hein, 100. Five? Tem que fazer um negócio legal pro 100, né? Tá chegando. Um abraço pra você, eu te vejo no podcast 98. Não é mais um podcast, é no 98. Um abraço pra você e... Vamos! Vamos!